Valério Arcari, como está você? Tudo bem? Bom dia, Mauro. Bom dia, Rebeca. Bom dia, Ana. Que Bom pena que você dia. não me chamou antes, Helenira. É uma Oh, velha camarada. é isso aí. Conheci o pai Grande. dela. Eu não cheguei a conhecer. O pai dela é grande lutador do PCdoB, né? É isso aí. Ele ainda tem isso, né? Ela viveu na clandestinidade um tempo da vida, na infância, né? Por conta da vinculação dela, do pai e da mãe com o PCdoB. E depois com o PT, né? O pai esteve no PT. Ah, sim, depois foram todos para o PT, né? É isso aí. Ô, Valério Arcari, onde você estava no dia 3 de abril, 6 anos atrás, 2018? Essa foto, cara, gente, meninas, ele tá bem, né? O cara não envelheceu, não. O cara tá bem, olha, 6 anos atrás e hoje tá bem. Linda foto. Bom, não é não. É linda a foto, linda. Onde você estava nesse dia aí? Estava no. Bom, é primeiro localizar a data. Em 2018, no dia 3 de abril, nós estávamos algumas poucas semanas depois da tragédia que foi o assassinato da Marielle e do Anderson, e algumas poucas semanas antes da prisão do Lula no sindicato em São Bernardo. E, portanto, na noite do dia 3 de abril, se organizou PT, PSOL, PCdoB, organizaram um ato no Circo Voador, que é um espaço histórico embaixo dos Arcos da Lapa, no Rio de Janeiro. E foi a primeira vez que eu subi num palanque, digamos, no caso, num palco, com o Lula, depois de muitas décadas, na verdade, depois de 92. Que é onde, E esse parênteses, que é ato, onde estavam ontem, nesse mesmo palco, estavam ontem o Lula e a irmã da Marielle, a Aniele, né? exatamente, e o Freixo, na época, o Tarcísio, e eu pelo PSOL, aqui de São Paulo. E foi uma oportunidade, foi um momento importante na história, porque foi a minha primeira aparição pública no espaço unificado da esquerda depois da ruptura com o PSTU. E foi quando, pela primeira vez, eu apresentei uma interpretação da conjuntura que anunciava o perigo iminente da possibilidade da vitória do Bolsonaro, ou seja, da existência de uma corrente extrema-direita com influência de massas e da necessidade de uma frente única da esquerda para construir uma muralha que pudesse ser um ponto de apoio para a resistência dos trabalhadores, todos explorados e oprimidos, contra a ameaça neofascista. Nesse momento, a discussão, Mauro, sobre a iminência do perigo era incipiente na esquerda e havia uma tendência que, infelizmente, depois se confirmou, de subestimação do perigo da corrente neofascista, ou seja, da fratura que estava ocorrendo na sociedade brasileira em 2015, 2016, por uma pluralidade de fatores. São estes Eu fenômenos. lembro que tinha gente que dizia que era melhor ir com Bolsonaro para o segundo turno do que com Alckmin, porque o Alckmin poderia fazer uma aliança ampla da direita com os liberais e seria mais difícil de derrotar. Para ter uma ideia de como muitos setores da esquerda subestimaram, de fato, a ameaça do Bolsonaro. Sim, era uma corrente poderosa. Era majoritária, na verdade, inclusive no comando da campanha do Lula. Era a interpretação da conjuntura tinha ficado muito complexa. Era muito difícil admitir a profundidade das derrotas que nós tínhamos acumulado entre 2015, a partir de 2015, 2016, e que depois ficaram evidentes, né? Se tornaram esmagadoras. Mas naquele contexto havia muita neblina na nossa frente, havia muita confusão, e
foi um importante dia na minha vida, assim. Foi o dia que eu conheci também o Chico Buarque, lá no palco. Foi o dia que o Capilé, da mídia ninja, o Pablo, me deu um abraço e disse: quero ser seu amigo para sempre. Foi um dia bacana. Rebeca. Você disse, né, nesse artigo, tem um artigo que saiu sobre esse encontro lá no dia 2, e o tema foi a imperiosa necessidade da frente única da esquerda na luta contra o perigo neofascista. Não é? Como você disse aqui, no seu discurso você disse que era o momento de colocar os tijolos para erguer uma muralha contra o neofascismo. Onde foi que nós nos perdemos, né? Porque eu ouvi trechos daquele dia, as pessoas receberam essa fala de forma muito acalorada, né? Com desejo, com ímpeto de luta mesmo. O que aconteceu nesse meio do caminho, na sua avaliação? Bom, a sociedade brasileira, Rebeca, ela se dividiu. É uma sociedade muito desigual, é uma sociedade em que há muitos privilégios, portanto, é uma ilusão imaginar que é possível transformar a sociedade brasileira sem conflito. Nós estávamos, em 2018, diante de uma encruzilhada da história terrível, ou seja, nós tínhamos tido uma experiência de décadas de consolidação de um regime democrático em que havia alternância da centro-direita e da centro-esquerda, ou seja, fundamentalmente o Brasil escolhia entre governos do PSDB ou governos do PT. E os governos do PT eram governos de coalizão, eram governos que tentaram diferentes soluções para a governabilidade, procurando concertação com diferentes alas da classe dominante. No primeiro governo, quando o Zé Dirceu ocupava a função de chefe da Casa Civil, houve uma aproximação com o que era o centrão herdado dos primeiros anos desde o final da ditadura. Eram pequenos partidos, legendas de aluguel, que representavam as oligarquias regionais, fundamentalmente do Norte e do Nordeste, eram quase como relíquias políticas do período da ditadura, de uma dispersão dos líderes, dos coronéis, dos chefes de clãs, que tinham consolidado posições de poder local, regionais, às vezes estaduais, alguns com raízes históricas tão imensas que se perpetuam até hoje, de uma forma quase meio asiática. E depois fez um deslocamento e, com o período pós-mensalão, priorizou uma aliança com o MDB. Mas, fundamentalmente, o que nós tivemos foi o reformismo fraco, ou seja, regime democrático liberal durante um intervalo de uma geração, que é duradouro, nunca tinha acontecido antes na história do Brasil. Ana, Rebeca, Mauro, esta era uma polêmica histórica na tradição marxista. Seria possível ou não regimes democráticos liberais estáveis em países da periferia? O Brasil era um país dependente, mas na periferia ele se destacava porque era a sociedade mais complexa, o maior parque industrial. Nós já tínhamos, naquela época, alguma coisa em torno de 20 milhões de consumidores de bens duráveis, semiduráveis. Portanto, tinha uma posição intermediária, semi-periférica. Era ou não possível consolidar regimes democráticos liberais sem ter o colchão social de amortecimento do conflito de classes que tinha sido construído durante o pós-guerra, nos 30 anos, 40 anos anteriores, na Europa, nem falar nos Estados Unidos ou no Japão. Portanto, essa era uma interrogação histórica. E depois de completar... O PT vence 4 eleições presidenciais, não consegue terminar o segundo mandato da Dilma, e nós fomos todos surpreendidos por um tsunami, que foi a fratura da sociedade brasileira, ou seja, uma fração da classe dominante girou para um projeto de extrema-direita, surge uma corrente dentro da extrema-direita neofascista com peso de massas, que encontra nas camadas médias, que são no Brasil espremidas, são demográfica, social, economicamente, em proporção aos países centrais, muito, mas muito menores do que na Europa,
inclusive menores do que na Argentina, mas elas se deslocaram para a extrema-direita e uma parcela dos assalariados, que tem o que, em geral, nós chamamos um modo de vida de classe média, porque conseguiram, pelo menos, completar o ensino médio ou, eventualmente, acesso ao sistema universitário das faculdades particulares, também se dividiu, aqueles que nós chamamos hoje os trabalhadores entre 2, 3, 5 e 7 salários mínimos. Uma parcela foi atraída pela extrema-direita, a classe trabalhadora se dividiu. E este fenômeno é o que estava na raiz desta divisão. Diga, Ana. Bom, queria pegar exatamente esse ponto seu dessa divisão. Você acha que hoje, 2024, o governo Lula, segundo ano desse mandato, terceiro mandato, está tentando neutralizar exatamente essa divisão, digamos assim, ou essa ida, né, dessa parcela dos trabalhadores para o lado de lá, digamos assim? Por isso, essa postura, por exemplo, agora com 60 anos do golpe e tudo, você acha que ele tem sido essa a preocupação dessa neutralização, tentar recuperar, talvez, parte desse eleitorado, né, que participou dessas eleições, desse período de estabilidade que você fala nos primeiros 4 mandatos, até primeiros 3 mandatos, digamos assim? Claro. Bom, se o silêncio diante de 60 anos, Ana, tem esse plano, obedece a esse plano, esta inteligência tática está tomando alguma substância no café da manhã que produz um estado alterado de consciência. Não, sem brincadeiras, é evidente que o silêncio de 60 anos responde à tentativa de neutralizar as Forças Armadas. Ou seja, nós temos uma instituição corporativa no Brasil que é uma aberração, é uma anomalia histórica. Se manteve intacto no Brasil, é diferente da Argentina, é diferente do Chile. Está intacto o aparato militar policial. Nós acabamos de descobrir, faz 10 dias, que o chefe de polícia do Rio de Janeiro era o executor do plano da família Brazão. É surrealista, é um filme de terror, é um grau de degeneração que é econômica, social, política, moral. É um filme de horror, é o horror. Então, é evidente que o silêncio diante de 60 anos ele obedece a um cálculo pragmático, na minha opinião, equivocado, de impedir que as Forças Armadas, diante da avassaladora investigação que compromete Bolsonaro e o núcleo dos generais que estavam na cúpula mais elevada do governo Bolsonaro durante 4 anos, com uma subversão da ordem política social, com um plano de quartelada, para dizer as coisas como são. O silêncio ele obedece a este cálculo, a procura, eu penso, um cálculo errado, irracional, mas, enfim, de encontrar um acordo, um pacto com uma parte da oficialidade das Forças Armadas que aceite que a investigação vá até o fim e que, portanto, os criminosos golpistas sejam colocados no banco dos réus e terminem presos. Este é o cálculo ao qual responde. Mas seria injusto não admitir que, durante a campanha eleitoral, não ao longo deste intervalo dos primeiros 15 meses do governo Lula, durante a campanha eleitoral, houve uma preocupação séria em recuperar a influência sobre os trabalhadores assalariados de alta escolaridade que têm um modo de vida de classe média e que se deslocaram para a extrema-direita. A proposta, por exemplo, de elevar o piso qual é o termo técnico? O piso da previdência, da contribuição para as aposentadorias, nós chamamos a esse piso de, Mauro...
veja, a ideia de que quem ganha até R$5.000 deixaria de pagar a primeira alíquota do imposto de renda, que são os 15%, ela responde à necessidade de dialogar com esta massa que é muito grande de operários industriais qualificados, do funcionalismo público, por exemplo, que recebem, em geral, alguma coisa entre 3, 5, 6, 7 salários mínimos. Esse tipo de propostas dialoga. Agora, se nós pensarmos o problema de fundo, que é que a alternativa ao governo Lula é a extrema-direita, que é que Bolsonaro já demonstrou que tem capacidade de transferência de votos, elegeu Tarcísio em São Paulo, que não tinha história política, em São Paulo, ainda mais ele morava em São Paulo. Não é que não nasceu em São Paulo, não morava no estado de São Paulo. Entregou um endereço fake em São José dos Campos para poder legitimar a sua candidatura a governador, e agora ele está à frente do maior processo de privatização do mundo, que é a Sabesp, a joia da coroa, ou seja, ele está à frente do que será, se não for barrado aqui em São Paulo, na capital, ainda pode ser barrado, né? Se a capital não aderir ao projeto de privatização da Sabesp, o leilão deixa de ter a atração mundial que está sendo prevista. Mas nós temos, concluindo o raciocínio, uma situação na qual a alternativa ao governo Lula é a extrema-direita. E é diante disto que a esquerda socialista, a esquerda anticapitalista, está diante de um desafio. Não é um desafio simples, Ana, porque ele envolve a compreensão de que é central, é vital, no sentido estrito da palavra vital. É tudo ou nada quando nós dizemos que algo é vital, é decisivo. Enfraquecer a extrema-direita, impedir que a extrema-direita eleja 10.000 vereadores no país este ano, com todos os gabinetes, todas as verbas que isto envolve, portanto, a força do aparato político que vai surgir. Se eles elegem entre 500.000 prefeituras e entre 7.000 e 10.000 vereadores, eles ganham uma musculatura econômica, política e social que torna as eleições de 2026 um desafio imenso. Mas a esquerda socialista e anticapitalista ela também está diante do desafio de, com honestidade, com equilíbrio, né? Mas com honestidade, apresentar a sua visão crítica. Ou seja, o governo Lula não se beneficia de um silêncio da esquerda anticapitalista, não se beneficia, não precisa de puxa-saco, entende? Quem está no governo já tem muito puxa-saco. É necessário a lucidez, dizer as coisas como são. E nós estamos agora, à véspera do 1º de maio, e existem demandas. A Lenira acabou de falar que os professores do Instituto Federal estão diante de uma situação dramática, que, de resto, é a que existe nas redes estaduais e é um fenômeno mundial. À escala mundial, os professores das carreiras públicas estão se demitindo. Os técnicos administrativos, os especialistas estão se demitindo do setor público em função da pauperização. E isto, evidentemente, empurra uma parte das camadas médias para a extrema-direita, porque a educação pública, evidentemente, deixa de ser o serviço atrativo que pode oferecer alguma mobilidade social. O acesso à educação cumpre essa função, fundamentalmente, permitir, com igualdade de oportunidades, alguma igualdade de oportunidades, a mobilidade social. Então, o desafio da esquerda socialista é ser capaz de dizer, olha, o governo Lula não pode ser
indiferente e neutro diante do desafio da privatização da Sabesp. O Valério, governo não pode ser indiferente em relação ao tema da Previdência Social e do compromisso dos R$ 5.000 de isenção. Diga, Mauro. a Ana vai ter que sair, ela vai lá para o Fórum Global agora, né, Ana? Amanhã estamos juntos. Estamos juntos amanhã. Estamos juntos. Obrigada, Valério, viu, pela resposta. Vou depois acompanhar o final aqui da gravação. Até amanhã, gente. Então. Até amanhã. Até amanhã. Rebeca, tem novidade aí, né? Na praça? Novidades na praça. Luiz Fernando aí presenteou com 5 assinaturas da Pós TV Fórum. Com isso, tivemos 12 assinaturas no programa de hoje. Muito obrigada a todos vocês que contribuem com os nossos programas aqui. Além de presentear a assinatura, ele é bem-humorado. Estou gastando adiantado o reajuste aos professores federais. Tá aí, tá certo. Tem que rir, né? Tem que rir para não chorar, Valério. Valério, ontem foi um dia importante, queria te devolver aí 5 minutos para você fazer o fechamento, com o Zé Dirceu voltando ao Congresso Nacional depois de 19 anos. Fez um discurso efetivamente antológico, em que pese ele ser um apoiador, todo mundo sabe que ele apoia o governo Lula, ele tem feito até manifestações de apoio ao Haddad também. Ele fez um discurso à esquerda do governo Lula, né? Ele fez um discurso ponderando que essa história de apagar o passado não existe, que 64, né, que tem que ter comissão de desaparecidos políticos. Ele foi muito incisivo em relação a isso e depois apresentou um projeto de governo visivelmente mais à esquerda do que o governo Lula, né? Falando de transformação. Ele fala, inclusive, o seguinte: sem revolução social não vai ter democracia no país. Né? Então, acho que ele um pouco vocaliza isto, né, desses segmentos dessa, acho que se chama de esquerda socialista. Me parece que um passo fundamental desta esquerda socialista é a vitória do Boulos em São Paulo. Mas eu queria te perguntar como é que está o cenário, porque as últimas pesquisas estão dando uma reversão na ideia do favoritismo do Boulos e parece que o favoritismo passando para o lado do Ricardo Nunes. Queria fechar contigo com uma análise desse cenário aí em São Paulo, nesse momento. Bom, eu nunca acreditei em favoritismo da campanha do Boulos. Não me deixo impressionar por pesquisas de um dia. Sempre escrevi incontáveis vezes que o país está fraturado, a extrema-direita não pode ser subestimada, e depois do 25 de fevereiro publiquei um ensaio com o título Demonstração de Força, Avalanche Fascista, em função do que foi a comoção da capacidade de mobilização do Bolsonaro. E lembremos, foi depois do Carnaval, depois da fuga para a Embaixada da Hungria, quando ele, evidentemente, procurou a inviolabilidade da embaixada, do espaço diplomático, para se proteger da possibilidade de uma prisão. Confiscaram o passaporte, ele não foi preso, aí ele saiu da Embaixada da Hungria e foi para a Avenida Paulista. Então, a eleição é totalmente indefinida em São Paulo, a incerteza ainda prevalece, é uma luta em curso, o desenlace é imprevisível, desfecho, ninguém sabe. Quem diz que sabe é um aldrabão, como se dizia antigamente. Depende de iniciativa política e depende não só do desempenho da campanha da esquerda, né, do papel do PSOL, do PT, do PCdoB, mas depende também do contexto da conjuntura, como evolui o Brasil durante o ano de 2024. E, portanto, em grande medida, o destino do Guilherme ele é indivisível do desempenho do governo Lula. E o governo Lula precisa de fazer um giro à esquerda. Ou seja, veja, eu não estou entre aqueles que têm qualquer tipo de ilusão de que o Lula vai tomar medidas revolucionárias. O Lula consolidou uma história política. Ele é um líder moderado da esquerda, é um reformista, como nós dizíamos na nossa juventude. O que nós podemos e devemos exigir do Lula é que ele seja reformista.
O problema do governo Lula é que é pouco reformista. Precisava ser mais reformista. Para ser mais reformista, tem que romper, pelo menos, uma parte dos acordos com a burguesia. Na tradição clássica, na tradição inspirada pela herança do que foi o maior partido revolucionário do século passado, o bolchevismo, a fórmula de Lenin era se dirigir ao governo da esquerda moderada e dizer: pão, paz, terra, rompam com a burguesia, rompam, apoiem-se na mobilização social, rompam com a burguesia. Eu proponho que nós sejamos, com inteligência e com bom senso de humor, um pouquinho mais bolcheviques, porque o perigo é grande. Tem o bolsonarismo, tem a extrema-direita, tem o fascismo. Nós não podemos perder o tempo e tentar recuperar a base social da classe trabalhadora que a esquerda perdeu. E para isso é preciso mudar a vida. As pessoas querem melhor, viver melhor. É evidente que a inflação dos alimentos incidiu nos últimos 5, 6 meses e não é o resultado da última pesquisa, é uma tendência, Mauro, que vem desde agosto, de setembro, e, portanto, são informações que revelam que houve uma inflexão na conjuntura, um deslocamento, como nós dizíamos em outros tempos, em vocabulário marxista, da relação social de força. É preciso um giro à esquerda, é preciso medidas em relação ao salário mínimo, é preciso medidas em relação ao imposto de renda, é preciso medidas como imposto sobre a riqueza. Nós fizemos, o governo impulsionou uma reforma tributária, o PSOL colocou a mão no nariz, a mão nos ouvidos, fechou os olhos e votou a favor da reforma tributária, com um acordo que estabelecia que a segunda etapa da reforma tributária, que é o imposto sobre a renda e o patrimônio, viria no primeiro semestre de 2020. Não há imposto sobre os ricos, o imposto sobre as grandes fortunas. E o Haddad já avisou que não virá, né? Não virá não primeiro, no segundo, só talvez no ano que vem. O Zé Dirceu foi muito incisivo em relação a isso, né? Ele falou que o país precisa de uma reforma tributária. Portanto, ele não considerou que o que houve foi, de fato, uma reforma tributária. Valério. Este é o nosso desafio, meu bom Perfeito. Mauro. Mas hoje é 3 de abril. Eu lembro com orgulho, 6 anos atrás, mas também com muita emoção, o assassinato de Marielle, a prisão do Lula, a campanha Lula, tudo que nós sofremos para chegar até aqui. E nós não chegamos até aqui para ficar em silêncio diante dos criminosos da ditadura. Não foi por isso. Ditadura nunca mais, Mauro. Obrigado, viu? Obrigado mesmo. Valério. Nosso abraço para você. Obrigada sempre. Sempre a participação dele aqui muito boa, Mauro.